tudo bem com vocês? Eu sinceramente espero que sim. Eu sou Nena Olive e esse aqui, você já sabe, é o Ministério Infantil Sem Segredos. E nós estamos numa temporada muito legal que é Ministério Infantil Além da Salinha, que tá num apelo assim, sabe, para as pessoas que não atuam na salinha dando aula, virem contribuir com o trabalho, mesmo que esse trabalho seja feito além da salinha. Muitas coisas devem ser feitas e pode ser feito por pessoas que não precisam entrar na salinha para dar aula para as crianças, né? Mas o meu recadinho de hoje é bem rápido, é para você líder. Líder, no vídeo de ontem a gente viu 6 passos para você montar e organizar o Ministério Infantil aí da sua igreja e dar para as crianças o cuidado, o respeito, o carinho que elas merecem, não é? Porém, a gente falou ontem no segundo passo que nós devemos treinar a equipe. Nesse treinamento da equipe, eu quero te dar uma dica que vale ouro. Quando você for treinar a sua equipe, faça de maneira que o seu trabalho aí junto com essa equipe seja realmente um trabalho em equipe. O trabalho em equipe vai facilitar de uma forma que você não tem noção. Ou seja, todas as pessoas falando a mesma língua. Se vai ter um incentivo, que todas as crianças levem o mesmo incentivo. Não importa se os juniores... vamos imaginar a situação. Os juniores, a tia faz um incentivo. Aí a turma do meio, a tia faz outro incentivo. E lá no berçário, no maternal, faz outro incentivo. Aí eles as crianças ficam comparando o incentivo de um com o incentivo do outro e falam, eu não quero esse, eu quero aquele. Ah, mas aquele é da outra turma. E quando a gente não faz um trabalho em equipe, a gente está sujeito a uma coisa que é terrível dentro da igreja, que é aquela competição, sabe? Uma quer fazer melhor que a outra e aí a outra não admite, e a outra fica assim e quer ir lá. Se uma deu um lápis, ela quer dar 2, se a outra deu um pirulito, ela quer dar um sorvetão. Porque infelizmente existe isso. Mas para você ter uma equipe com cara de equipe, tente fazer as coisas em equipe, me entende? Se for ornamentar a sala, ornamente em equipe, porque a sala vai ficar bonita, vai ficar uma conectada com a outra. Aí você fala, ó fulano, você vai ornamentar a tua sala, e a outra, ó, e tu ornamenta a tua, ela ornamenta a dela. Com certeza, uma sala vai ficar, ó, e a outra, murchinha, sem muita criatividade, sem muito colorido, sabe? E aí a criança é assim, ela vai chegar e falar assim, eu queria estudar na sala da tia fulana, porque lá é muito bonito, porque lá é isso e aquilo, porque lá tem isso, tem aquilo. Ah, a tia fulana dá uma lembrancinha mais bonita que a sua, tia. Ah, eu queria tanto ser dessa criança, é desse jeito. Então, com criança, a gente precisa ter muita sabedoria para lidar. E com pessoas em geral também. Por isso, a minha dica para você que é líder, trabalhe em equipe. Organize o seu trabalho alinhado, todo mundo alinhado, pensamento alinhado. Por isso, líder, o papel do coordenador é de fundamental importância, porque é ele que vai mediar essas situações. O ideal é trabalhar em equipe. O ideal é que a gente tenha um ministério infantil e não a turminha da fulana, a turminha da Deltrana e a turminha da Ciclana. A turminha da Deltrana, a lembrancinha da Páscoa é desse tamanhão. Ou da turma da fulana, ela nem liga, então é desse tamanho. Então não, o ministério infantil é uma família. Então não faça de maneira a instigar a competitividade entre o seu grupo. Se você puder manter o grupo unido, unânime,
trabalhando junto, você vai se livrar de tanto pepino para resolver, né? De tanta confusão, de tanta picuinha. Trabalhem em equipe, coordenem juntos os mesmos recursos. Faça de maneira com que o grupo seja um só. Ah, Nena, mas a fulana está atuando na turma com juniores e a outra está lá no maternal. Não importa, nós estamos fazendo juntos. Porque senão, essa folia de um querer ser melhor que o outro, apresentar o melhor trabalho do que o outro, às vezes não é porque quer fazer um bom trabalho, às vezes é porque só quer ser melhor que o outro, entendeu? E Deus olha lá de cima e não vê isso com os bons olhos. Então, líder, cuide disso. Cuide para que não haja competitividade dentro da tua equipe, porque isso pode desanimar, acabar com o trabalho, machucar pessoas e você ficar aí tendo que intermediar, tendo que, ser aquele árbitro que vai ficar ali tentando unificar, tentando corrigir a situação. Então, antes que isso aconteça, quando você for treinar a sua equipe, treine em uma equipe. As pessoas que têm mais habilidades, use habilidades dela em prol do todo. Não deixe ela usar a habilidade dela só em prol dela, das crianças dela, da turminha dela, porque senão isso não gera uma união, uma unidade entre o corpo, sabe? Aí fica parecendo que não é uma coisa só, parece que vai estar cada um por si. Uma dá um show e a outra murchinha. Então, se trabalhar em equipe, todo mundo vai ser show, né? Não vai ter aquele menosprezado, aquele, coitada da fulana, as coisinhas dela é tudo feinha, tudo jogadinha. Você viu a sala da Deltrana? Pois é, menina, toda exibida lá com aquela sala toda arrumada e isso e aquilo. Então, líder, essa dica é para você e ela vale ouro. Líder, cuide disso, cuide. O Ministério Infantil é feito em equipe, tá bom? Então, olha, fique atento, Ministério Infantil não pode ser um lugar para intrigas, para picuinhas. É monitora com bico com professora, é a monitora com raiva da coordenadora, professora... Não, de jeito nenhum. O Ministério Infantil tem que estar conectado com o trabalho, é uma equipe, não é grupos separados, tá bom? Olha, segue essa dica que eu tô te dando. Olha, com experiência do que eu tô falando, de 30 anos de Ministério Infantil, toda vez que eu dei liberdade para a pessoa fazer e aprontar, eu tive que ficar, mediando situações com as outras turmas. Então, o ideal é que o Ministério Infantil haja em comum acordo, como uma equipe só, um grupo só. É claro que dentro da aula, na preparação da aula da professora, ela vai dar o melhor dela, outro melhor dela, mas em questões de ambiente, organização, incentivos, lembrancinhas, que seja igual para todo mundo, beleza? A não ser que na aula você está dando um tema que tem uma ovelha, você pode dar a ovelha para a sua turminha ali. Mas no geral que eu estou falando, os incentivos vêm para todo mundo. O líder tem um papel fundamental dentro do Ministério Infantil, não só dentro do Ministério Infantil, mas em todas as situações, em todas as áreas, em todos os segmentos que existe um líder. Esse líder, ele tem um papel muito importante, que é de motivar e de incentivar os seus liderados. O líder do Ministério Infantil não é diferente, porém, no Ministério Infantil, o que eu vejo muito acontecer é do trabalho ficar centralizado em uma pessoa só. Quando esse líder, por um motivo ou outro, tem que sair da igreja, o ministério acaba, o trabalho acaba. Então, líder, a dica de ouro, e é muito rápida essa dica, esse vídeo vai ser assim, no estralar de dedos. A dica que eu tenho para te dar hoje é: treine o seu Eliseu. Nena, o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer que você, enquanto líder, você tem que já estar treinando a pessoa que vai te substituir. A Bíblia diz que nós devemos dar frutos e que o nosso fruto deve permanecer.
Então, treine uma pessoa para que essa pessoa dê continuidade à obra. Não é muito interessante a gente centralizar o trabalho na gente, por um motivo ou outro, a gente se ausenta, a gente sai, vai para outra igreja, vai para outra obra, e a obra que a gente estava acaba parando por falta de pessoas para dar continuidade. Isso acontece muito porque a gente tem uma mentalidade assim, não, eu estou aqui, então o trabalho é eu que tenho que fazer. Depois que eu sair, aí eu não tenho mais, o que fazer, eu não tenho mais culpa do que acontecer. Então, o ideal, o interessante é que a gente crie o hábito mesmo de treinar o nosso sucessor, que é o Eliseu. Lembra Elias e Eliseu? Quando Elias foi levado na carruagem de fogo, Eliseu tomou a capa, e continuou a obra. Então, a super dica que eu te dou hoje, e essa dica, por favor, leve muito a sério, treine o seu Eliseu, aquela pessoa que tem o mesmo zelo, que tem o mesmo carinho, que tem a mesma atenção que você tem com o Ministério Infantil. Isso eu te falo, lindão, lindona aí, em todos os sentidos. A pessoa que vai zelar, vai cuidar do ambiente, a pessoa que vai cuidar do material, a pessoa que vai cuidar das crianças, a pessoa que vai continuar com essa organização de estrutura de departamento. A pessoa, o seu Eliseu, ele tem que estar com a mesma mentalidade sua, ele tem que estar alinhado ao seu pensamento, afinado ao seu pensamento. Tá? Porque aí, se um dia você não estiver mais aqui, a obra está preservada, porque na sua igreja vai ter pessoas que vão continuar o trabalho com você ou sem você. É o que eu oro a Deus e eu falo, Deus, comigo ou semigo. Eu espero que o trabalho que a gente está realizando aqui fique firme na rocha que é Cristo e não firmado na pessoa do líder, porque nós somos humanos, nós somos falhos, nós estamos aqui hoje, amanhã talvez a gente não esteja, até porque a nossa vida está na mão de Deus, Ele que sabe do dia da manhã. Então, o apelo que eu faço para você hoje, querido líder, treine o seu Eliseu. Tenha junto a você pessoas que saibam, que tenham consciência do que deve ser feito dentro do Ministério Infantil. E é aquela dica que eu dei lá para os pastores, Você não precisa saber fazer tudo, mas você precisa saber tudo que deve ser feito. Líder, o seu Eliseu é essa pessoa, não tem habilidades muitas para fazer tudo, mas ele deve saber tudo que deve ser feito para colocar as pessoas encaixadas, cada um no seu quadrado, como diz a música, Então, essa é a super dica que eu tenho para te dar hoje. Não descuida disso daí, não centralize o trabalho só na sua pessoa, só em você, mas treine as pessoas, treine cada um em seu departamento e treine também o seu Eliseu, tá? Essa é a super dica. No vídeo de hoje eu vou estar respondendo uma pergunta que não quer calar. Nena, quem é o líder do Ministério Infantil? Vamos para a resposta então. Eu vou ser bem breve na resposta para não confundir a sua cabeça. No vídeo de gestão e liderança, lá da série, dessa série Ministério Infantil Além da Salinha, Ministério Infantil e seus departamentos, nós temos o líder lá no departamento de gestão e liderança. Aí as pessoas estão me perguntando, Nena, quem é o líder? O líder, para resumir o papel do líder, você vai pensar assim, o líder é a mente por trás de todo o processo. O líder é a mente do Ministério Infantil, ou seja, toda a articulação de todos os departamentos vai partir exatamente do líder. Aí você me pergunta, Nena, o professor pode ser um líder? Aí eu falo, pode. Desde que ele deixe de ser professor. Isso nessa configuração de 12 departamentos.
Por quê? É claro que ele não vai deixar de ser, se você é o professor e é o líder, você não vai deixar de ser professor sem ter uma pessoa para colocar ali na sala de aula para trabalhar. Por que que o líder não pode ser professor? Eu falo isso por experiência própria, por viver na pele. O professor é a pessoa que muito trabalha dentro do Ministério Infantil. O professor é a pessoa, talvez, se é que tem níveis de importância dentro do trabalho, o professor é o cara. Sabe por quê? Porque é ele que faz o papel fundamental dentro do Ministério Infantil, que é o discipulado e a consolidação da criança. É ele que forma o caráter cristão da criança dentro dos princípios bíblicos, já que a gente considera a Bíblia como o nosso livro de fé e prática, né? Claro que eu estou falando aqui na igreja, porque a gente sabe que quem deve formar a criança no caminho é o pai. A gente já bateu muito nessa tecla, mas a gente está fazendo uma visão aqui, trazendo uma visão aqui para dentro do Ministério Infantil. Então, é muito cansativo para uma pessoa ser professor e líder ao mesmo tempo, considerando essa configuração de 12 departamentos. Com certeza, se os 12 departamentos estiverem funcionando, ok, e o líder está ali articulando tudo, com certeza, dentro da salinha ele não está indo muito bem. E vice-versa, se dentro da salinha ele está mandando bem, está indo muito bem, com certeza os outros departamentos estão sendo negligenciados. Porque o professor que é líder, eita, ele tem que ser super biônico para dar conta do trabalho. Você vai falar assim, Nena, você não tem noção, eu sou professor e líder, eu trabalho, vai muito bem, obrigada. Eu não estou falando do jeito que você trabalha aí, talvez na sua igreja. Eu estou falando do jeito da proposta que a gente está trazendo aqui de Ministério Infantil e seus departamentos. Então, o líder, ele é a mente por trás do Ministério Infantil. É daqui que sai, sabe, tudo. É daqui que sai, é daqui, da mente do líder que sai o direcionamento para todos os departamentos. O líder, ele vai colocar, assim, coordenador do lanche, coordenador no transporte, coordenador da ação social, evangelismo, missões, tudo isso vai ter, mas ele é que coordena todo mundo. Como é que ele vai coordenar todo mundo e ainda está dentro da sala de aula? Então, se for possível, se esforce, tá? Professor que é líder, se esforce para ser só líder. E coloque professor aí, coloque coordenador, entendeu? Que aí você vai conseguir, apenas receber de Deus o direcionamento para conduzir a tua equipe. Esse é o vídeo de hoje. Em suma, Nena, o que é o vídeo de hoje? Resume esse vídeo de hoje. Quem é o líder do Ministério Infantil? O líder do Ministério Infantil é a mente por trás de todo o processo. O papel do líder, nós já falamos aí de Ministério Infantil, além da salinha com seus departamentos, agora nós estamos falando de Ministério Infantil, além da salinha, o papel do líder. O líder não atua dentro da salinha, né? O líder, ele atua em todos os departamentos como a mente por trás de todo o processo, que a gente viu isso no vídeo de ontem. No vídeo de hoje, nós vamos desenhar o perfil desse líder. Então, bora lá! Primeiro ponto, para a gente começar a desenhar o perfil do líder. O líder não pode ser vaidoso. Exatamente. Eu não estou dizendo que ele não pode andar bonito e cheiroso, não, tá? Arrumadão. Eu estou dizendo que ele não pode se envaidecer, ele não pode achar que ele é e pronto, e que
ele falou, a água parou. Ele não pode ser vaidoso ao ponto assim de não olhar para as pessoas que estão à sua volta, sabe? Então o líder, ele tem que deixar a vaidade dele em segundo plano, porque senão não dá certo. O líder não vai conseguir se conectar com a equipe. Então deixa toda a sua vaidade de lado, beleza? E se concentra no trabalho. Segundo, o líder não pode ser uma pessoa orgulhosa. A pessoa que não procura outra para resolver um problema, fala, não, tá chateado? Que venha a mim, porque eu não tenho a ver com isso, eu não fiz nada para estar assim. Não, o líder, ele não pode ter esse orgulho, ele tem que ser aquela pessoa que está ali para mediar situações, para resolver situações e não para criar outras situações. O líder, ele não pode ter orgulho de falar assim, não, uai, eu que sou o líder e a pessoa tá aí de tromba, eu não sei o motivo, eu não vou atrás não. Vai sim, vai atrás, conversa, esclarece, se for um desconforto com outra pessoa, chama as pessoas, conversa, trabalha assim com união mesmo na sua equipe, porque com pessoas orgulhosas o trabalho não vai adiante. Então, cuida disso aí. Número 3. O líder deve ser aquela pessoa proativa. Não é aquela pessoa que fica ali, sabe, esperando acontecer e nada acontece, e aí ele espera por A, ele espera por B, aí A e B não vieram, aí ele também desanima porque ele pode colocar a culpa no A e no B do trabalho não ter saído. Não, líder, você é o responsável. Se A e B não tá funcionando, dá teu jeito, mas vai com proatividade, seja precavido, tá bom? Esteja sempre pronto para o imprevisto, seja precavido. Número 4. O líder tem que ser uma pessoa extremamente respeitada. Se você não for aquela pessoa respeitada no meio da igreja, no corpo diaconal, no meio das senhoras, no meio dos jovens, das próprias crianças, mude aí a sua situação, que as pessoas vão mudar a forma com que elas vão olhar para você. Se você ainda não é uma pessoa respeitada, fala, Nina, não, aqui eu só sou mais um e ninguém nem me enxerga aqui. Procure mudar, né? Porque tem aquela frase, mude e as pessoas à sua volta vão mudar, elas vão ver a diferença em você. Líder que não tem respeito no meio do povo, ele dificilmente vai ser um inspirador, dificilmente ele vai inspirar as pessoas. E número 5, justamente isso, seja inspirador. Você tem que ser aquele líder que as pessoas queiram fazer parte da sua equipe, as pessoas queiram contribuir com o trabalho que você está fazendo porque elas te respeitam, elas sabem que você não que você é proativo, que você não é aquela pessoa orgulhosa, que você não é aquela pessoa vaidosa. Então, o líder precisa contemplar esses 5 atributos aí que eu diria, tá bom? Então, recapitulando, não ser vaidoso, não ser orgulhoso, ser proativo, ser respeitado e ser uma pessoa inspiradora. Busque se enquadrar nisso aqui, líder, que você vai ver as pessoas à sua volta mudarem a forma com que elas te enxergam, tá bom? Peça orientação a Deus, peça discernimento. Se precisar praticar o perdão, claro, o crente sempre precisa praticar o perdão. Comece a praticar, tá bom? Comece a ver as coisas com mais maturidade, comece a ver as coisas ligadas no trono da graça e não nas picuinhas daqui terrenas, essas coisinhas que acabam entulhando os nossos poços, tá bom? Ficou a dica aí, você anotou essa dica, porque ela é muito importante para a tua autoimagem
como líder, não só dentro do ministério infantil, mas em qualquer segmento aí da igreja ou da vida secular. E no vídeo de hoje, a dica que eu tenho para dar para você que é líder é assim, sabe? Bem chocante. Quando eu estava dando cursos no modelo presencial, às vezes as tias me chamavam e falavam assim: tia Nena, o que eu faço com o meu líder? O meu líder não tá com nada. Eu falo: como assim não tá com nada? Não quer saber, a gente é que tem que ir atrás, a gente é que tem que ficar perguntando dos eventos, a gente é que tem que estar articulando, e aí a gente acaba organizando por si só e ela fica com cara, com tromba, porque a gente passou por cima da autoridade dela, porém ela não reage, ela não vai, ela não faz, ela não inova, ela não busca, ela não treina, ela não está em treinamentos, ela fica ali o tempo todo com o cargo, né, com a pasta, com o cargo na mão, porém ela não executa e a gente fica sem orientação. Ela não está com nada, ela não está com ânimo, ela não está com garra, ela não está com fé, ela não está com esperança, ela não está com vontade de trabalhar e nem com responsabilidade nenhuma. Então, líder, você não pode negligenciar o trabalho. Se você está acompanhando essa série de vídeos, né, e a gente falou ontem do perfil do líder, você precisa reagir, porque senão você acaba obstruindo, essa é a palavra, hein? Obstruindo o trabalho, o processo, ou seja, elas não podem trabalhar porque você é o líder, elas não tem aquela questão da hierarquia, elas não podem passar por cima, né, da tua liderança para agir, e o trabalho fica morto, o trabalho vai ficando murcho. E com criança, e não só com criança, mas em todos os segmentos dentro da igreja, a gente percebe o quê? Que quando o trabalho vai ficando murcho, vai ficando parado, tem uma evasão geral, as crianças, desaparecem, as crianças perdem a motivação, as crianças não estão mais ali no gás, no ânimo, na animação de estar sabendo que o trabalho está sendo feito, que tem um evento tal, que tem que se preparar para o evento tal, que... Então, líder, por favor, eu não quero mais ouvir nos cursos, né, nas queixas dos professores, que o líder não está com nada. Você tem que estar com tudo. Você tem que estar com tudo em dias, com tudo em cima. Você tem que estar com a sua fé, né, a sua esperança, a sua motivação, a sua proatividade aí, Por favor, líder, eu quis gravar mesmo esse vídeo porque se você não está com nada aí na tua igreja, o melhor que você faz é pedir ao pastor para te substituir. Não que eu esteja te incentivando a fazer isso. O meu incentivo é que você, se renove, assista os vídeos, vê o que você pode tirar de bom desses vídeos e dá a volta por cima. A palavra para você, líder, que não está com nada hoje, é a palavra que está aí, né, em alta: resiliência. É a capacidade de superar situações difíceis e dar a volta por cima, de pegar aquilo tudo ali e transformar numa coisa boa. Então, resiliência para você é o que eu desejo. Mas se você, de fato, não está levando o trabalho a sério, está obstruindo, né? Está ali impedindo que as outras pessoas que queiram trabalhem, porque você é líder, elas precisam estar debaixo da tua cobertura e que você autorize que elas façam trabalho e você não faz isso. Por favor, lindo, é a obra de Deus, não obstrua, não fique aí sem reação, tá bom? Nós vamos ver um pouquinho mais dessas coisinhas que vão acontecendo aí quando o líder tá meio assim desfocado, e você vai ver que é um crime, é um pecado capital, eu diria, você ficar aí com essa preguiça toda, com esse desânimo todo, sem fazer, sem acontecer e sem dar oportunidade para quem quer fazer de fato, né? Então, líder, pede perdão, hein? Pede perdão, porque isso não é certo, não. Não é certo você obstruir o trabalho, não. Você precisa focar, você precisa ter a consciência de que você é o líder e que você é a mente por trás do processo.
E os seus liderados estão esperando que você seja proativo, que você seja aí, dinâmico e que articule todas as situações. Então, cuida disso aí, lindo, linda. Não deixe as pessoas achar que você não tá com nada não, hein? No vídeo de hoje, nós vamos continuar falando sobre o líder. Você sabe que essa sequência agora, a gente está falando nessa temporada de Ministério Infantil Além da Salinha, e o líder é essa pessoa que não está na salinha, mas ele está fora da salinha, porém o trabalho que ele faz fora reflete no ânimo de quem está aqui dentro. Se o líder não está com nada, como foi o vídeo de ontem, a salinha vai estar toda desorganizada, toda esmurecida, porque os professores vão estar sem direcionamento. Ontem a gente falou sobre o líder que não está com nada. Hoje nós vamos falar do líder, aquele que é muito bom para falar, mas na hora de executar, na hora de fazer, é aquele líder, sabe? Que na teoria é tudo muito bom, na teoria tudo vai acontecer, na teoria, nós vamos fazer isso, nós vamos fazer aquilo, nós queremos isso e isso, e vai ser assim, 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 a equipe fica, uau, vai ser bom, vai ser top. Aí no dia ou no processo, as pessoas começam a falar, ué, mas eu não tô vendo movimento e tudo que a líder disse que ia ter, e aí eu falei, não me falou, eu pergunto, não me responde. Sabe aquele líder que é bom demais para falar, mas na hora de fazer, nada? Isso acontece demais. Eu sempre aponto aqui para as queixas, né? Porque, gente, é muito tempo aí andando, é muito tempo conversando com amigas, né? É muito tempo encontrando outras pessoas e elas sempre falam, Nena, o que eu faço? Minha líder, ela tem boa intenção, porém, ela fantasia demais, ela é muito otimista, ela fala que vai, nada contra ser otimista, mas tem que ser realista também. Então, os planos, o planejamento verbal, né, porque não tem nenhum planejamento ali escrito com data, com horário, com situações, que isso facilita. Quando a gente coloca data, horário, situações, a gente fica mais obrigada, né, a cumprir aquilo, porque uma coisa marcada e agendada você tem que comparecer. Mas aí o projeto é muito lindo, tudo vai acontecer, não se preocupe, eu vou dar um jeito, não, vou arrumar, não, vai dar certo. E na hora, cadê? Nada acontece. É um líder que motiva as pessoas com suas ótimas ideias, com suas boas ideias, porém, na hora de executar, vem a frustração, porque aquele mundo colorido que o líder pintou, aquele mundo fantástico, aquele evento top, aquele evento 10, acaba que nem acontece e ele fica fugindo, né, de um lado para o outro, as pessoas questionando e ele dando desculpas, não deu, aconteceu isso, aconteceu aquilo outro. Eu aprendi com alguns líderes do marketing, né, que quando a gente é muito bom em dar desculpas, a gente não é bom em mais nada. Então, a gente não pode pautar o trabalho com as crianças, pautar o trabalho dentro do Ministério Infantil com desculpas. Gente, é porque não deu, desculpa, mas desmotiva não, hein? Porque vai dar certo, porque mês que vem eu tô planejando aqui uma coisa top. Aí todo mundo fala, porque já caiu no descrédito. Então, líder, procure não cair no descrédito, tá? Porque se você cair no descrédito, a sua equipe vai te abandonar, nada vai dar certo, você não vai ter o respeito devido, né? Por tua culpa, não é por conta da equipe, não. Então, líder, se você disser que vai acontecer, que aconteça. Se você disser que vai fazer, que faça. Não estou dizendo que você não deve ser aquele líder, né, que tem uma visão ampliada. Sim, tenha visão, seja audacioso. Porém, a sua fala tem que estar, né? Porém, a sua fala tem que estar conectada com as suas atitudes.
Então eu sugiro que você comece a fazer os seus eventos mais simples, que seja possível realizar junto com a equipe, dentro do possível, e vai melhorando. Lembra aquele vídeo lá? Comece com o que tem e cresça em um ciclo constante de melhorias? É isso daí. Começa, faça. Falei que vou fazer, marque o dia e a hora, que você fica obrigado a fazer. Motiva a equipe, separa aí as atribuições, as tarefas de cada um e faça, ok? Fica na paz do Senhor, não descuida, viu? Não descuida disso aí. E a gente se vê no próximo vídeo. E líder, sua cabeça deve estar fermentando, né? Assim, fervendo, né? Pois é, mas eu tenho que falar essas coisas, eu tenho que te precaver, eu tenho que te prevenir de que liderança é uma coisa muito séria. E embora o líder não esteja dentro da salinha, o trabalho dele é feito além da salinha, reflete significativamente aqui dentro o bom trabalho e o trabalho ruim também. Muitas vezes as pessoas me chamam e falam assim, Nena, eu tô com problema. Você tá com problema? Qual é o seu problema? O problema é que a líder lá da igreja tá pensando que é o pastor, tá pensando que é a pastora. Ela quer disciplinar a gente, ela quer dizer o que a gente vai ou não vai fazer, o que a gente vai ou não vai vestir, o que a gente pode ou não pode fazer, onde a gente pode ou a gente não pode ir, né? Então, assim, tem aquela situação que o líder recebeu autoridade, recebeu poder e acha que é o pastor. Não, líder, o que é isso? Se apelar, perde, hein? A situação é a seguinte, você tá ali para tratar das coisas relacionadas ao trabalho com as crianças. Você não tem que estar exortando as suas discípulas no sentido de querer até colocar em disciplina ou vedar alguma coisa ou outra, ou entrar muito na vida particular e pessoal e íntima da pessoa, não. Para isso ela tem um pastor, para isso ela tem os obreiros, os conselheiros, para isso ela tem uma pastora para aconselhar. O que você pode fazer é aconselhar essa pessoa, olha, você está assim, procura a pastora, procura o pastor, conversa, desabafa, mas você não pode ser aquele líder. Muitas falam assim, Nena, o meu líder está muito mandão, sabe? E quer mostrar que tem autoridade em público e manda na gente, fala bruto e esculacha a gente e quer, sabe? Isso não é coisa que se faça, pelo amor de Deus, líder. Você não é o pastor da igreja, você está ali para articular um trabalho, você está ali para coordenar o grupo e não para pastorear esse grupo, tá bom? Para ser ali a autoridade máxima para o grupo, não. Então não faça isso não, porque as pessoas acabam se chateando, elas têm pastor. Você só tem que fazer o seu papel de líder do ministério infantil. Deixa que da vida dela, das situações dela, o pastor é que cuida. Salvo que essa pessoa venha e se abra com você falando, olha Nena, olha fulana, eu tô passando uma situação, me ajuda, me orienta, me dá um conselho. Mas você tomar atitude de falar, você tá assim, então vai ficar tantos dias sem entrar na salinha, vai ficar 3 meses em disciplina e essas coisas, não. Passa a situação para o pastor, ok? É o pastor que vai cuidar dessas situações, é a pastora que vai aconselhar essas mulheres, ou essa situação, sabe? Muitas vezes é muito constrangedor quando elas falam, e aí, o que eu faço? Eu falo, olha, conversa com o seu pastor, conversa com a sua pastora, fala que o seu líder está pensando que é o pastor, né? É aquele líder muito grudento, muito pegajoso, muito, falou comigo? Por que você está fazendo? Desfaz, você não falou comigo. Quem é a autoridade aqui? Eita, que coisa feia, né, gente, a se fazer. Show pra lá, líder que acha, que pensa que é o pastor, né? Então, se você é meio assim, sabe? Por favor, né? Vamos consertar isso daí, porque líder chato, líder xarope, líder mandão, não tá com nada, não inspira ninguém, ok? Então, fique ali até onde cabe a você resolver.
Passou do que não é mais ali na atmosfera do Ministério Infantil, aciona o seu pastor, dê conselho para a pessoa procurar o seu pastor e resolver a situação, e depois você só chega e fala: e aí, pastor, como ficou a situação da fulana? E aí, fulana? Conversou, ajeitou-se lá com o pastor? Como vai ser? Como nós vamos ficar aqui? Tá bom? Mas líder que quer ser o pastor, não tá com nada, viu? Fica na paz do Senhor, amanhã a gente se vê. Anota tudo, viu? Anota tudinho, porque você vai precisar dessas informações aí, ó, para estar preparando o seu Eliseu. Lembra lá do vídeo? Aquele vídeo é muito importante de você preparar o seu Eliseu. Líder, não descuide dessas coisas, você precisa estar antenado. Eu quero saber, você que é líder, já sofreu com paralisia analítica? Paralisia analítica é quando você está totalmente bloqueado, sabe? Você sabe o que você tem que fazer, mas você não sabe como fazer. Então você fica paralisado. E essa paralisia analítica pode te custar muitos meses de trabalho. Porque o tempo não espera, o tempo passa assim. Então, líder, as queixas contra você, muitas vezes é essa: Nena, o meu líder, ele não reage, ele fica paralisado diante da situação. Ele analisa demais. Toda sugestão que a gente dá, ele fala: não, eu vou ver, eu vou analisar. Não, eu vou analisar. Eu vou analisar, estou analisando, eu preciso analisar. E aí ele fica ali paralisado, só analisando, analisando, analisando. E nunca para de analisar. Enquanto ele está analisando, os dias vão passando, os meses vão passando. Quando você olha, o ano acabou e não fez nenhum evento, não promoveu nenhuma ação, não cumpriu nenhuma data prevista no calendário, porque o líder sofre de paralisia analítica. Essa paralisia analítica acontece quando a gente tem muita dúvida do que fazer. A dúvida muitas vezes nos paralisa. E a dúvida, muitas vezes, anota isso aí, a dúvida me faz perder tempo. Não que eu esteja dizendo para você ou incentivando a você a fazer as coisas sem orar, sem pensar, sem planejar, só no impulso. Não é isso que eu estou querendo dizer. Porém, o líder que sofre de paralisia analítica, ele acaba não rendendo, o ano passa, as coisas acontecem nos outros segmentos da igreja e o líder ficou ali. Puxa, eu queria tanto fazer, mas eu fiquei pensando, pensei e não arrumei um jeito. Por favor, líder, professores que estão me ouvindo, o seu líder está sofrendo com paralisia analítica? Se ele estiver sofrendo com paralisia analítica, mostra esse vídeo para ele, tá? Lindão, lindona, você que é líder aí no Ministério Infantil da sua igreja, você, em algum momento da sua vida, já sofreu paralisia analítica? Ou está passando por esse processo? A minha dica o meu conselho é: imediatamente reaja, comece a fazer dentro do possível. Analise sim, mas analise os prós, os contra e faça. Não fique aí analisando, igual o computador que fica ali reiniciando e você fica esperando e ali reiniciando, atualizando, né? Atualizando e aquela coisinha e você fica olhando aquela bolinha ali, ela rodando para atualizar. Reaja, atualize-se logo, nem que você tenha que reiniciar aí, né, esse programa, mas não sofra mais com paralisia analítica, porque isso paralisa o grupo todo. Se você é líder e está bloqueado, não sabe o que fazer, está sem criatividade, começa a fazer pesquisa os vídeos, pesquisa outros canais, pesquise sites, pesquise,
que você vai desbloquear aí e você vai desparalisar. Mas paralisado não dá para ficar, porque paralisia nunca é uma coisa boa, né? O Espírito Santo é aquele que nos move, a gente tem que estar sempre em movimento. Quando você está sempre em movimento, e ministério infantil é assim, acaba uma coisa, engata na outra, né? Porque se você der aquele espação para analisar, a paralisia vai te pegar. Então, ó, show paralisia. Porque já foi erradicado, né, a paralisia infantil no Brasil. Então, o líder do Ministério Infantil não pode sofrer de paralisia não, tá bom? Porque senão as crianças todas vão sofrer com isso. A equipe vai sofrer com isso e o trabalho não vai render. Me responde aí, você já sofreu ou está sofrendo com paralisia analítica? Antes de agir, você precisa de muito tempo para pensar e isso está prejudicando o trabalho aí na sua igreja? Deixe o seu comentário abaixo do vídeo, tá bom? Fica na paz do Senhor e, se o Espírito de Deus se move, você se move. Se o Espírito de Deus se move em você, você tem que estar em movimento, nada de paralisia, tá bom? Eu quero te fazer uma pergunta. Me disseram uma vez que o líder de uma determinada igreja sofria de criançofobia. Você sabe o que é isso? Isso existe? E aí na sua igreja, tem alguém sofrendo de criançofobia? Pois é, líder que tem pavor de criança, líder que tem medo de criança. Isso pode dentro do Ministério Infantil? Como assim? Como é que eu me proponho a trabalhar com criança e eu tenho asco delas, ou pavor delas? E uma certa vez uma pessoa me falou assim, Nena, a líder lá da minha igreja, ela sofre de criançofobia. Me explica isso daí. Não, ela, quando as crianças chegam perto dela, principalmente as menorzinhas, pequenininhas, ela fica, tira, parece que você tá colocando uma aranha nela, um rato, uma barata no ombro dela, sabe? E eu falei, é sério isso? Sério. E às vezes ela faz isso na frente dos pais, às vezes ela faz isso na frente de outras crianças, a criança fica sem graça, constrangida. As crianças já nem chegam mais perto porque sabe que ela fala, todo mundo sabe que eu não gosto de criança, todo mundo sabe que criança me dá agonia. Ou as coisinhas esquisitinhas. Gente, pelo amor de Deus, isso é totalmente incompatível. Como é que a pessoa sofre de criançofobia e vai ser líder do Ministério Infantil? Desse jeito não dá, isso não pode acontecer. Então, é inadmissível no meu ponto de vista que uma pessoa queira trabalhar no Ministério Infantil se não gosta de criança. Se a pessoa não gosta de criança, se a pessoa tem pavor das crianças e fica, não, olha, já chegou, olha, já vem, meu Deus do céu, não indo para minha casa, não me agarrando, não me sujando, eu não tendo que pegar no colo, eu posso trabalhar no Ministério Infantil, né? Pode, mas não dentro da salinha e não como líder, né? Você pode trabalhar em outros segmentos que não trata diretamente com a criança. Tem aí mais um tanto de departamento que você pode trabalhar, mas na liderança, não, pelo amor de Deus. Até porque, se você sofre de criançofobia, você não vai se preocupar em oferecer o melhor para as crianças. Você não vai querer buscar a excelência no trato, no cuidado, no zelo com a criança. Você que está aí do outro lado, você já ouviu esse termo, criançofobia? Você conhece alguém que trabalha com criança que sofra de criançofobia? Isso não parece meio controverso? Isso não parece meio contraditório? Como é que eu vou trabalhar, atuar no Ministério Infantil se eu tenho pavor de criança, se eu não tenho paciência com criança, se eu tenho agonia, gastura de criança? Tem gente que tem gastura de criança. Gente, quanto para mim é tão bom estar perto delas, né? É claro que elas são
bem, né, elétricas, e às vezes a gente já com a idade avançada, a gente fica mesmo assim fadigado. Mas a pessoa fala assim, ai, tira. Aí já é demais, né? Leva para longe de mim. Ei, não tem como desligar essas coisinhas. Essas crianças são muito barulhentas. Podia ter um botãozinho para desligar, né? Ou coisinha barulhenta, criança. Gente, eu não sei como vocês aguentam. Por favor, né, líder? Aí não combina. Troca de função. Vai quer contribuir com o Ministério Infantil? Vá para um departamento que você não atue diretamente com a criança, tá? E abre espaço para quem ama e quer estar perto, e quer cuidar e quer zelar. Agora, já viu uma situação dessa, gente? Você deve estar aí falando assim, como assim, Nena? Como que o líder pode sofrer de um mal desse? Não pode, não tem, eu não vejo uma situação compatível, não é incompatível, não dá certo. Então, olha, se aí na tua igreja você percebe que o líder sofre de criançofobia, ou que ele não está muito interessado na criança, ou que tem professor, que é mais agravante ainda, sofrendo de criançofobia, pelo amor de Deus, líder, se você é o líder e sabe que tem um professor que sofre de criançofobia, se é que isso existe, essa palavra deve existir, né? Tira ele de lá, porque você vai fazer o favor para a criança e para o professor, tá bom? Nós já falamos tantas coisas sobre o líder, e quanto mais a gente fala, mais coisas a gente tem para falar, porque como a gente viu no vídeo bem para trás, o líder quem é? O líder é a mente por trás de todo o processo. Sendo assim, esse líder precisa ter uma visão ampla, ele precisa ser visionário, porque se ele não for visionário, o grupo vai travar. E, Nina, qual é a visão que o líder tem que ter? O líder tem que ter a visão, principalmente, de evangelismo, claro, evangelização das crianças. Todos os nossos passos têm que ser para alimentar a criança, né? E sendo assim, quando a gente alimenta a criança com alimento espiritual, começando com leitinho e oferecendo alimentos mais sólidos. E qual deve ser essa visão? Primeiro, a visão do líder tem que estar conectada com a criança diretamente. Qual é o processo? É a evangelização, porque a gente vai recrutar as crianças, recrutar para esse exército, né, do nosso general que é Cristo. Mas não basta apenas recrutar essa criança, nós temos que treinar, que aí entra o alimento espiritual que a gente deve oferecer para a criança, porque primeiro vem a evangelização, a salvação e o alimento espiritual, que é o crescimento dessa criança, é o desenvolvimento da fé cristã dessa criança. Então, se o líder ele não tem essa visão de reino, essa visão de eternidade, o trabalho dele vai ser pautado em entretenimento. Sabe essa igreja, esse líder que está na igreja só para entreter as crianças, divertir a criança, proporcionar mega eventos para as crianças, mas a criança está ali, ó, de Bíblia não sabe nada, de salvação não sabe nada, de vida cristã não sabe nada, e ela continua com aquela carcaça do mundo, sabe? Aquela coisa, não é a carcaça de crente, mas lá dentro a criança ainda é mundana. Então, assim, essa é a visão que o líder deve ter, a visão de reino, a visão de crescimento, de salvação, de consolidação, discipulado dessas crianças. Então, às vezes a gente está muito preocupado em fazer um evento atrás do outro, né? O calendário bem carregado, e você vai cheio do movimento, como a gente falou no outro vídeo, porque quando o Espírito de Deus se move mesmo na gente, a gente tem que se mover. A gente é impulsionado, porém o que eu vejo é muito show por aí, Ministério Infantil show, sabe? Com muito cenário, com muito entretenimento, com muita coisa assim que às vezes eu fico me perguntando, meu Deus, a gente aqui tem tanta dificuldade para fazer uma coisa acontecer atrás da outra, e às vezes eu fico imaginando como que essas pessoas conseguem fazer shows assim tão
É lindo, é bonito, mas será que dá para fazer isso no dia a dia do Ministério Infantil? Ou não sei, sabe? Parece que a gente tem se perdido muito. Parece que evangelizar a criança não é mais tão simples como era no passado. Parece que agora tem que ter muita alegoria, tem que ter muita coisa, e isso preocupa as pessoas. As pessoas começam a dizer que não tem chamado para o Ministério Infantil porque elas não têm habilidades de produção, sabe? De muita coisa, Então, assim, às vezes o mensageiro é até mais importante do que a mensagem, ou como o mensageiro se apresenta tem muito mais importância do que a mensagem propriamente dita. Então, se o líder está focado nisso, a equipe toda vai focar nisso. Se o líder tiver com a visão de ministério infantil alegórico ou show, sabe, aquela coisa, pá, os liderados eles vão pá, também, mega evento, mega produção. Mas se a mentalidade do líder tiver mais pautada no dia a dia, no receber a criança todo dia, no que essa criança está se transformando, eu creio que nós teremos um objetivo alcançado, se a gente pautar mesmo as nossas atividades no dia a dia. Talvez é porque aqui é uma igreja pequena e as igrejas que eu vou também são igrejas pequenas e a gente tenta dar o melhor, a gente tenta, com pouco recurso, fazer o melhor que a gente pode, né? Mas na mídia, a gente pesquisa muito, vê muita coisa, então a mídia que divulga o Ministério Infantil, às vezes assusta as pessoas comuns, as pessoas simples, que não têm mega habilidade. Eu sofro bastante quando as pessoas falam para mim que não tem chamado para o Ministério Infantil. E eu não vejo o trabalho do Ministério Infantil pautado muito no chamado, sabe por quê? Porque quando eu comecei a trabalhar com crianças, eu nem era da área da educação, eu acho até que foi o contrário, sabe? O fato de eu ter me envolvido com criança na igreja que me levou para a área da educação. Que devia ser o contrário, né? Assim, eu estar na área da educação e me envolver com o chamado. Falar assim, eu tenho um chamado. Que as pessoas confundem o chamado com essa habilidade que a gente tem de fazer e aprontar no dia a dia. E eu comecei, como eu já disse para vocês em outros vídeos, ainda era criança quando eu comecei a trabalhar com crianças, então profissionalmente eu não aspirava a ser uma educadora, eu não aspirava a fazer um mestrado, eu não aspirava a fazer uma pós, nada disso, eu só era uma criança que viu a necessidade, uma brecha, sabe aquela história de se colocar na brecha? Eu vi uma brecha onde estava ali a lacuna e eu me encaixei, né? Me encaixei ali. Não só eu, mas os meus irmãos também. Tudo pequeno. Do grupo dos mais novos, eu sou a mais velha, entendeu? E aí a gente se encaixou no trabalho, a minha irmã fez a PEC e aí ela foi ensinando pra gente as coisas na marra, porque eu era a gente ou não era, então eu não me percebi assim, nossa, eu tenho um chamado, eu sei que eu tenho sensibilidade para perceber onde a obra está carente e me encaixo nela. Tanto é que muitas pessoas são professoras no secular. E mesmo sendo professora no secular, que a gente convida para atuar junto ao Ministério Infantil, elas falam assim, Nena, eu não tenho chamado para o Ministério Infantil. Me dá vontade de tirar o sapato e jogar na testa dela, sabe por quê? Porque, gente, como que um profissional da educação diz que não... E é crente, você fala assim, Nena, é um profissional, mas não quer dizer que é crente, temente a Deus. Não, temente a Deus, crente, assíduo na igreja, e às vezes fala assim, eu não tenho chamado não, mas olha a desculpa, eu já trabalho com criança a semana inteira, o dia que eu tenho para descansar, você quer que eu me enfie dentro de uma salinha na igreja para cuidar de mais menino? Não, fim de semana eu quero sossego de menino, não quero nem ouvir voz de menino, aí você vê que não tem nada a ver com chamado ou não chamado, tem a ver que ela trabalha no secular como professora,
E chega, basta. Se eu já trabalho para o meu próprio sustento, eu ainda sei que ainda quer que eu vá trabalhar para Deus, que eu vou dar meus dons, que eu vou entregar os meus dons, os meus talentos preciosos para Deus também, sendo que eu já passo a semana todinha trabalhando com criança, você ainda quer que mais 2 dias da semana, que é o sábado e domingo, eu ainda vá mexer com criança. Então eu vejo assim muita má vontade, muita falta de sensibilidade, de perceber a carência da obra. Por outro lado, a gente viu, né, as crianças que, como eu no passado, sentem a necessidade de estar ensinando e acabam vindo fazer aquilo que as pessoas adultas, às vezes profissionais, pedagogos, psicopedagogos, que entende tudo de criança, diz que não tem chamado, sabe? Essas pessoas não deviam dizer que não tem chamado. Elas deviam dizer que têm ouvidos tapados, porque ouvidos tapados é que faz a gente negligenciar a obra. Ouvidos tapados é que faz a gente não se dispor, não se disponibilizar para o chamado mesmo de Deus na nossa vida. Eu, no Ministério Infantil, eu não acredito muito nessa história de chamados. Como é que você descobriu o seu chamado? Vou te dizer como é que eu descobri o meu chamado. O meu chamado eu descobri diante da necessidade que eu percebia na obra. Foi assim. Então eu falei, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. As pessoas estão esperando o quê? Que Deus desça do céu, escreva na parede com o próprio dedo, falando assim, estou te chamando para o ministério infantil? Não, eu acho que no reino de Deus é tudo como dizia Calvino, né? Orare e labutare, ore e trabalhe. Ore que o Espírito Santo vai te iluminar, vai te capacitar, e trabalhe, estude, dê o seu melhor. Eu acredito muito nessas coisas, sabe? As pessoas parece que mistificam o chamado, parece que falam, não, o meu chamado, eu estou falando isso dentro do Ministério Infantil, tá, gente? Eu conheço o texto bíblico que diz que uns são chamados para isso, para aquilo, para outro. Mas qual é, gente, qual é dentro do Ministério Infantil, qual é o chamado existente lá no templo que não cabe aqui dentro? A gente já viu, não já? Nos departamentos. Então, assim, pensa bastante sobre essa questão aí da visão do líder, do chamado, sabe? Eu não tenho chamado, por isso eu não tenho visão ampliada. Não, foca no trabalho. E eu gostaria de deixar aqui uma frase para você que é líder, para você pautar o seu trabalho em cima disso. Liderança é a arte de comandar pessoas, atraindo seguidores e influenciando de forma positiva mentalidades e comportamentos. E a nossa maior referência de liderança é Jesus. Jesus é o grande influenciador, é o grande líder influenciador. Então você quer mesmo trabalhar em liderança, você quer se tornar um líder, falando, eu nem sou. É aí que está o negócio, você não é, mas você pode ser, é só você querer, é só você focar, estudar, pesquisar como que deve ser um líder, e você consegue, é isso que eu quero te dizer. Não precisa do chamado místico, daquela coisa com luz, com voz, tipo, como foi o seu chamado, como você descobriu o seu chamado. Eu acho essas coisas assim tão estranhas, gente, é verdade, sabe? Porque só basta a gente destapar os ouvidos para qualquer área dentro da igreja. É claro que a Bíblia diz, aquele que tem que de ensinar, que ensine. Eu sei tudo isso, mas às vezes a gente se esconde muito atrás das coisas. E é isso que eu não gosto, é isso que me deixa sem paciência, às vezes, quando as pessoas começam a puxar o assunto para esse lado, tá bom? Então, nós estamos encerrando aí, tá, líder? Você que acompanha a gente, que só é professor,
Sabia que você pode ser um excelente líder? Você talvez é um coordenador? Sabia que você pode ser um excelente líder? Sabia, professor, que se você quiser, você pode ser um excelente coordenador, um excelente líder? E o líder, se ele quiser, ele pode ser um excelente professor. Tudo basta querer. Lembra lá da história? A força do querer é tremenda. Então, nós estamos encerrando, tá bom? Essa sequência de vídeos falando do perfil do líder. Claro que você vai ser citado aí nos vídeos do coordenador e do professor, mas eu encerro por aqui esse bate-papo sobre a pessoa do líder, o perfil do líder, quem é o líder, tá bom? Fica na paz do Senhor, reflete aí bastante nessas coisas que eu te falei, fica ruminando aí, porque talvez você não aceite de imediato assim, sabe? Talvez você tenha até vontade de sair do vídeo, mas se você permaneceu no vídeo é porque o Espírito Santo quer falar algo, fazer algo na sua vida, e de repente o que você está precisando mesmo é de um pouco de atitude, porque toda a capacidade está aí dentro de você, Deus já te deu, tá bom? Fica na paz do Senhor, que Deus abençoe você, rumina isso aí, medita um pouco nessas coisas, conversa comigo aí, ó, deixa o seu comentário, falando um pouquinho, sabe? Pode reagir da maneira que você quiser, tá? Deixe seu like ou seu dislike, tanto faz. Tanto faz não, né? É bom a gente ganhar um dislike, mas se for um dislike, se você não concorda com nada, Helena, que você tá falando aí, você pode meter o dedo aí no dislike, tá? Mas continua ruminando, continua pensando nessas coisas que eu tô te falando aqui, porque elas fazem muito sentido, fizeram muito sentido na minha vida e eu sei que vai fazer muito sentido na sua vida também. Esse vídeo aqui já tá mais longo que tudo, mas tudo bem. Tchau.